Som. Uma excelente noite a todos. Sejam bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Antes de iniciarmos o evangelho dessa noite, queria dar 2 recados para vocês. Nós teremos nesse próximo sábado, dia 18, a nossa campanha do quilo, que é uma campanha que é realizada há quase 30 anos aqui no entorno do abrigo, que visa buscar os alimentos, roupas e calçados nas casas aqui do entorno. Tá? São cerca de 4.500 casas que todos os meses nos recebem, já a maior parte delas já com as doações separadas para nos entregar, e precisamos mandar as equipes para fazer essa retirada. Então esse trabalho vai acontecer nesse sábado, dia 18, a partir das 9h30 da manhã, nesse auditório. A gente se reúne, faz a abertura e as 21 equipes vão para as ruas fazer essa retirada. O trabalho encerra por volta do meio-dia. O segundo recado que eu queria passar para vocês, nós teremos agora no dia 25 de outubro, no sábado, um jantar dançante. Ele vai ser realizado lá na Casa do Cristo, em Itaquera, que a Casa do Cristo nos cedeu o espaço lá para esse jantar. E tem um estacionamento amplo. Lá o estacionamento ficará através de 1 quilo de alimento não perecível para a própria Casa do Cristo, tá? E a renda do jantar é para o Bezerra de Menezes, para as obras do nosso abrigo aqui. Então quem quiser e puder colaborar conosco, esse jantar vai ser realizado dia 25, tem 2 atrações musicais, que é a banda The Underground Pilots e o DJ Anderson Marrom. E o chefe Cláudio Trajano vai estar fazendo o jantar. Ali fora a gente tem um banner onde tem o cardápio desse jantar, tá? Então, R$ 85,00 por pessoa. Comprando acima de 3 ingressos, se vocês fizerem um grupo para ir, sai R$ 70,00 cada convite. Os convites estão à venda na nossa livraria, na recepção do abrigo e também nas mídias sociais. Recados dados. Douglas, por favor, faz a nossa prece. Uma boa noite a todos, muita paz e muita luz, como sempre dizia o nosso irmãozinho Biratã. Cerremos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecemos a esse Pai de infinita luz e misericórdia, por ter nos trazido até aqui essa noite, sãos e salvos. E com a graça de Deus, retornaremos às nossas casas melhores do que aqui chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que tentamos perdoar também os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus, que assim seja. E agora vamos para o Evangelho da Noite com o nosso irmão Francisco Melo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Douglas. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Alguém aqui pela primeira vez? Não. Tudo bem. Que a luz de Jesus nos ampare, nos ilumine, nos sustente nas nossas reuniões evangélicas. Que nós possamos retornar para casa, como disse o Douglas, melhor do que quando aqui chegamos. A doutrina espírita, ela nos acalenta, ela nos consola, porque ela toca o nosso coração, ela nos ilumina, ela nos esclarece, porque ela toca a nossa mente, a nossa razão, as nossas ideias.
Nós temos que ter ciência que essa doutrina, que é uma doutrina cristã, ela busca que nós incorporemos a moral de Cristo, de Jesus Cristo, em nossos proceder, em nossos atos, em nossas ações. E um aviso a todos: neste momento eu estou aqui como palestrante, mas nada sou que um simples colaborador. Um colaborador como aquele que trabalha na livraria, como o que trabalha na lanchonete, como os passistas, como o Glaucio aqui, que trabalha demais, como tantos outros voluntários e colaboradores nessa casa. Em resumo, em doutrina espírita, amigos, não há hierarquia, não há gradação. Todos somos espíritos carentes de luz, de entendimento e de força para seguirmos adiante nos desafios nas nossas vidas. Certo? Bom, em sendo assim, o Glaucio não está aqui, a pedir luz para ele aqui. Como alguém aqui hoje passou algum aborrecimento muito grande que tirou dos eixos? Alguém aqui hoje? Alguém pode levantar a mão, não vou perguntar não. Não? Ótimo, então tiveram um dia muito bom, né? A senhora teve. Qual o seu nome? Rosimeire, não vou perguntar não. Só espero que você esteja melhor. São contrariedades, né? E o que nós vamos discutir aqui um pouquinho, como nós nos portamos diante das contrariedades em nossas vidas. Como? Como é que nós agimos? Como é que nós lidamos com aborrecimento que às vezes saímos de casa tranquilos, fizemos a nossa oração, ou na pressa ali, levamos a pensamento a Jesus, aos nossos mentores, e no trânsito, no trabalho, alguma coisa, uma notícia, e nos tira do eixo, né? Ficamos instáveis, irritados. E eu trago uma experiência para os senhores. Não que seja importante o meu caso, mas apenas para ilustrar a nossa reunião. Eu, em razão dos meus problemas de saúde, mantenho um relacionamento profissional com alguém ligado à saúde, que é ligada a um médico, no caso uma médica. E eu, através de contato com essa prestadora de serviço, eu mandei uma mensagem para ela, mas era uma mensagem minha, pessoal. Tá? O que essa pessoa fez sem me consultar? Ela tirou algumas informações minhas e repassou, replicou, compartilhou a mensagem para um outro profissional, no caso uma médica, sem a minha autorização. Eu estava trabalhando, quando eu soube daquilo, eu imediatamente, aí a médica mandou uma mensagem para mim, eu mandei para outra, enfim, ficou aquele mal-estar total. Isto começou a gerar em mim um impacto muito grande, porque eu me senti ali traído, desrespeitado, houve falta de ética. Enfim, aí a imaginação vai para onde nós quisermos, né? E aquilo começou a fazer mal em mim. Começou a fazer mal, me consumindo, me machucando. E eu estava já com dificuldade de continuar meu trabalho. Aquilo que era uma contrariedade começou a aumentar, começou a se graduar por uma revolta, uma ira, e aquilo foi aumentando, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo,
notificar o conselho de ética, vou fazer. Aí você começa a dar vazão. Até que começou, eu vi que o negócio já estava muito vermelho, né? Vermelho no sentido que eu estava saindo da ira já com uma revolta muito grande, quase o caminho do ódio ali, né? Aí eu falei, não está certo isso. Aí eu parei meu trabalho mais cedo. Neste dia eu estava trabalhando em casa. Eu lembro que eu fui no meu quarto, eu deitei na cama, orei, pedi a Jesus e consegui dormir ali. Aí eu acordei mais aliviado, mas ainda incomodado com aquilo. Ao dormir, na minha oração, não tive uma noite boa, mas no outro dia acordei com outro prestador de serviço para me ajudar. Enfim, isto é uma página virada. Hoje estou absolutamente calmo, tranquilo, e eu não vou falar para os senhores que eu tenho vergonha de falar isso, porque eu sou um ser imperfeito, eu não sou melhor que ninguém. E isto que a doutrina dos Espíritos nos provoca. Eduardo, por gentileza, você consegue me dar mais luz aqui? Por gentileza. Então, a doutrina, ela promove isso em nós lançarmos esse olhar crítico sobre nós, fazer um comparativo com a lei moral cristã, os ensinamentos do Evangelho, e aí nós vamos equilibrando as nossas ações. É uma educação. Então nós temos que colocar em prática aquilo que nós estudamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos da doutrina dos Espíritos. Obrigado, Eduardo. Agora eu vou comentar com os senhores um caso ocorrido, eu vi recentemente. Foi no Sul, na campanha da última eleição presidencial, acho que a maioria aqui vai lembrar. Houve uma pessoa, um cidadão, que ele estava comemorando o seu aniversário, e a temática era política. Não vou criticar, eu não faria, eu acho muito perigoso. Mas ele fez. Aí na casa dele, num salão de festas, colocou faixas, as cores do partido, do candidato dele, o nome do candidato. E próximo dali, um simpatizante do opositor, do outro candidato à presidência que foi derrotado. Acho que vocês já vão lembrar do que eu estou dizendo. Essa outra pessoa passou, soube que estava sendo comemorado um aniversário ali, com a temática política, exaltando o candidato da simpatia daquele aniversariante. Até aí não há mal nenhum, não é crime nenhum fazer isso. Vocês estão lembrando disso? O que ele fez? Esse que se revoltou com aquilo, ele pegou, foi com a sua esposa, seu filho, armado, e ameaçou esse aniversariante, prometendo que voltaria. Infelizmente ele voltou, tirou a vida desse aniversariante, feriu outras pessoas, foi preso, saiu a sentença dele, salvo engano, em maio agora. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Ele invadiu um espaço que ele não era convidado, mas ele se revoltou, ele se deixou contaminar pelo ódio de predileção política. Ele, insatisfeito com aquilo, ele se achou no direito de ir lá e cometer uma insanidade dessa. Alguém lembra desse episódio? Lembram, né? Muito triste isso.
No meu caso, eu sei muito bem que a pessoa prestadora de serviço, ela não agiu adequadamente, não agiu. Nós não devemos criticar, mas nós temos que ser analíticos daquilo que ocorre ao nosso entorno. É bem verdade que eu fui vítima de um comportamento inadequado. Isto eu creio que não se discute. Mas o que devemos ressaltar aqui não é a conduta dela, mas sim a minha reação àquela conduta inadequada. Houve um erro? Houve um equívoco? Houve. Mas será que eu poderia chegar ao ponto que eu cheguei de ter que cessar o meu trabalho antes do tempo porque não conseguia me concentrar em razão da minha indignação, da minha revolta? Não, né? Nós temos que ser sinceros conosco mesmos. Eu não agi adequadamente. Eu não agi. Nós vemos no trânsito, então, é uma aberração, né? É difícil, infelizmente, o dia... É que a imprensa também tem outros assuntos, né? Que eles dão mais importância. Mas é a miúde, ou seja, repetidas vezes, casos de discussões. Agora eu pergunto, saímos daqui, alguém me fecha, a pessoa discute, aquela briga, aquela confusão. Numa cidade com mais de 10 milhões de habitantes, como a nossa, qual a chance que nós temos dessas duas pessoas que se digladiaram aí, de se reencontrar no trânsito? É muito difícil. É muito difícil. Então não vale a pena esses tipos de comportamento. Mas e o Espiritismo, o que ele comenta perante um quadro de contrariedade, de revolta, que muitas vezes nós nos deixamos levar? O que diz? No Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Allan Kardec, na terceira parte, no capítulo das leis morais, Allan Kardec perguntou aos espíritos o que seria a lei natural. E os espíritos lhe responderam: a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para trazer a felicidade ao homem, e torna-se infeliz todo aquele que se afasta dessa lei natural, dessa lei de Deus. Continuou Kardec: onde está escrita esta lei de Deus? Onde está escrita? Alguém sabe? Onde está escrita a lei de Deus em nós? Está escrita ou não está? Se está, o que seria? Quem falou? Qual o seu nome? Tânia. Parabéns, Tânia, é isso mesmo, na nossa consciência. Não é no nosso caderninho, não é no nosso celular, não é na tatuagem, sem qualquer crítica, longe disso, mas é na nossa consciência. É na nossa consciência. Mas alguém se furta essa consciência? Não. Por quê? Porque nós, meus amigos, a nossa essência é boa, é pura, porque nós somos criaturas de Deus. Quando fomos criados, já temos em nós o registro, como se fosse um código, que nós somos filhos do nosso Criador. A nossa essência é boa. Então, a lei de Deus, ela está esculpida, inserida, imantada nas nossas consciências. Continuou Kardec: como podemos distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus, com a lei natural.
O mal, ao contrário, é tudo aquilo que está contra esta lei. Então vocês veem que não é difícil de analisar isso. Não é difícil. Nós consultamos a nossa consciência e fazemos esse comparativo. Se ele é adequado, se ele é honesto, se ele é justo, se ele é voltado ao bem. Continua Kardec. O homem pode por si mesmo distinguir o bem do mal? Sozinho? Pode. Será que o homem pode? Sim. Mas quando? Os espíritos, responderam a Allan Kardec, sim. O homem pode distinguir o bem do mal, mas quando acredita em Deus e quer realmente distinguir, fazer essa distinção, para isto Deus lhe deu a razão, lhe deu a inteligência. No capítulo 9 de outra obra, a terceira obra kardeciana do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, conforme o Evangelho de São Mateus proclamou: bem-aventurados aqueles que são brandos, pois possuirão a terra. Continuou Jesus: bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Então acompanhem essas mensagens e paralelamente vejam o exemplo que eu citei, da contrariedade, da cólera, da ira. Nós vemos de um lado a cólera, um aspecto fatual, eu trouxe fatos, exemplos, e de um outro lado, o comportamento, o ajuste informado pelo Espiritismo, informado por Jesus. Continua Jesus. Segundo o kardecismo, Allan Kardec, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade, da paciência, uma lei, condenando desta forma a violência, a cólera, é isso aí, a cólera, e toda expressão indelicada a respeito do seu semelhante. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lembrando que estas últimas, ou seja, o amor e a caridade, é que devem regular as ações, as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia. Concórdia é a união de corações, é a harmonia, é a união. Depois da humildade, devemos ter humildade para com Deus, vem a caridade para com o próximo, é a primeira lei de todo aquele cristão. Nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá nas instruções dos Espíritos a informação de um espírito protetor de Bordeaux, da França, que ele menciona, ele comenta justamente sobre a cólera. Diz ele nos orienta, esse espírito, que o orgulho nos leva a acreditar mais daquilo que nós realmente sejamos, daquilo que nós somos em essência. Julgamos-nos superiores aos nossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, econômica. Muitas vezes nós nos julgamos superiores, e diante disso, perante a qualquer contrariedade, nos entregamos à cólera. Continua esse espírito, esclarecendo que esses acessos de cólera, como esse que eu tive,
nada mais são do que acessos de demência passageira. Olha só, uma demência passageira. E o que é uma demência? É um transtorno mental. Transtorno mental. Então, nós devemos o quê? Apagar um incêndio logo quando ele começa, para nós não darmos o quê? Vazão a esses sentimentos de revolta, de ira. Finaliza esse espírito protetor que a cólera nada resolve, altera a sua saúde, compromete sua própria vida, vendo como a primeira vítima desta ação colérica. É verdade. O encolerizado é a primeira vítima. Aquele irmão que nos encolerizou, talvez tenha feito isso de forma inconsciente. Talvez não houve dolo, não houve intenção, talvez falta de esclarecimento, talvez um erro, mas nós, na nossa imperfeição, muitas vezes julgamos e já condenamos. E se deixamos a cólera extravasar, executamos, como na festa de aniversário. Continua ele, e ele faz uma indicação, esse espírito: não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama, como os familiares. E se num desatino tivesse que suportar um desgosto mortal que tivesse que censurar por toda a vida. É o caso deste que foi condenado, tinha família, tem família. Será que hoje ele se arrepende? Não compete a nós julgarmos, mas analisarmos os fatos. Finaliza esse espírito protetor: a cólera nos impede de realizar o bem e pode nos levar a fazer muito mal. Um alerta aos espíritas: ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Allan Kardec nos orienta: caridade e humildade são o único caminho da salvação, e o egoísmo e o orgulho seria o da perdição. Joana de Ângeles diz que o egoísmo e o orgulho são ervas daninhas, dos quais todos os dias devemos analisar em nossas condutas e arrancar algumas hastes. Ou seja, quando começa a crescer aquilo, arranque imediatamente do seu coração, do seu pensamento. Humildade é reconhecer que não se sabe tudo e que tem muito a aprender. Reconhecemos nossas potencialidades, é verdade, mas também reconhecemos os nossos limites. Não somos os donos da verdade. Caridade, meus amigos, é o amor em ação. Enquanto estamos caminhando com o próximo, com o nosso irmão, que possamos atendê-lo de uma forma amorosa, caridosa e fraterna. Segundo o apóstolo Paulo, a caridade é a mais excelente de todas as virtudes. Ser caridoso é ser benevolente, ou seja, ser bondoso, ter boa vontade em relação a outras pessoas. Segundo a Madre Teresa de Calcutá, perguntaram para ela qual era o melhor dia. Ela falou: o melhor dia é hoje, e a melhor hora é agora. Ou seja, implica dizer que essas ações nós devemos começar a meditar sobre elas e executá-las imediatamente em nossas vidas. Por isso que a doutrina dos Espíritos, através da sua obra fantástica, grande, iluminativa, nos provoca isso. Ela nos incita, ela nos provoca a meditar, a procurar o nosso melhor a cada dia. Irmã Dulce dos Pobres, católica, assim como a Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que a caridade se vive todos os dias em nossas vidas.
e a máxima da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. É ação em nossas vidas, em nossos comportamentos, em nossos pensamentos. Em sendo assim, meus amigos, já praticamente finalizando a nossa reunião, observamos que nesse mundo arraigado à matéria, e no qual predomina o mal, no qual predomina a busca dos gozos materiais, com predomínio no alcance das sensações, as sensações têm mais atenção nossa do que os sentimentos mais nobres. Reconhecemos que estamos muito distantes de cumprir as leis do Cristo. Disse Jesus: amareis o Senhor teu Deus com todo o teu amor, de todo o vosso coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. O próximo, esse que às vezes nos contraria, que não é nosso inimigo, mas ele só nos contrariou, nós temos que amá-lo. E continua Jesus com outro mandamento: amarei os vossos inimigos. Embora estejamos, meus amigos, distantes de cumprir o ensinamento de Cristo, ao mesmo podemos ser bons espíritas, o que equivale a ser bons cristãos. O Espiritismo não criou nenhuma lei nova, nenhuma moral nova, ele se pauta na lei do Cristo. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a razão voltada à prática do Cristo. Finalizando, segundo Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende a fim de domar as suas más inclinações. E sendo assim, meus amigos, vamos encerrando a mensagem da noite e vamos para as nossas vibrações. Podem cerrar os olhos tranquilamente, elevando o pensamento a Jesus, aos nossos mentores espirituais, ao nosso anjo guardião. Querido Deus, querido Jesus, que diante das contrariedades em nossas vidas, possamos nos colocar no lugar do outro, lembrando que todos somos espíritos em desenvolvimento, dotados de qualidades, mas também de imperfeições. Não somos espíritos prontos, acabados. Que sejamos tocados pela humildade e caridade, a fim de olharmos com carinho e atenção aquele que convive conosco,
que a prece se faça presente nos momentos delicados de nossas vidas. Que possamos nos reerguer através da oração e do amparo divino. Que a moral do Cristo se faça presente em nossas vidas. Querido Jesus, ilumina-nos, dai-nos coragem de vencer a nós mesmos, as nossas falhas, mas que nós tenhamos caridade conosco mesmos, que o alimento da oração, da prece, seja o nosso equilíbrio diário. A tua força, meu Deus, o amparo de Jesus nos sustenta e nos ilumina. Desta forma, rogamos luz, amparo aos nossos lares, no ambiente de trabalho, na via pública. Agradecemos, meu Deus, um refrigério aos nossos irmãos no Oriente Médio, diante da crise que pelo menos houve um certo restabelecimento de um equilíbrio numa região tão conflituosa. Gratidão, meu Deus, pela vida, pela nossa saúde. Dai-nos a divina paz, meu Pai, que prometeste àqueles que cumprissem seu mandamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, jamais a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, meu Deus, o pão transubstancial, não o pão material, porque esse nós adquiriremos através do suor do nosso trabalho, mas o pão transubstancial, o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, que possamos conquistá-lo através das boas vibrações, das boas ações e das boas condutas, as quais buscaremos no nosso dia a dia. Gratidão, meu Deus. E sendo assim, amigos, que tenhamos uma semana iluminada, agradecidos a Deus, aos nossos mentores, ao Mestre Jesus, que nos ampara, nos ilumina, que é um modelo ao qual nós devemos seguir em nossas vidas. Boa noite a todos, assim seja. Vamos aguardar mais alguns minutos em nossos lugares, com os pensamentos elevados a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos nos manter em prece. Em seguida serão chamados os encaminhados à Câmara de Passas. Uma boa noite.